Caríssimos irmãos e irmãs, também nossos que nos acompanham pelas redes sociais, hoje as leituras falam da exigência evangélica, da renúncia pelo reino de Deus. A primeira leitura é um exemplo do Antigo Testamento, em que Eliseu é escolhido por Deus, e Elias passa o manto, e naquela época Eliseu, profeta, era rico, tinha gado. O que ele fez? Matou todo o gado, ofereceu a carne a todo mundo, e seguiu Elias na vida incerta, vivendo da providência. Um ato muito heróico, né? Ainda mais no Antigo Testamento, que nem tinham os sacramentos, não tinha uma igreja tão estruturada. Eles iam pela fé. Eram os pais da fé, né? Elias, Eliseu, Abraão, nosso pai da fé, com letras maiúsculas. Depois no Evangelho, a gente vê vários casos de pessoas que queriam seguir Jesus, e Jesus exige uma radicalidade até estranha, que não deixa nem despedir dos pais, da família, nem enterrar seus pais. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Olha aqui, palavra forte. Bem, São Paulo, na carta aos Romanos, ele fala da liberdade que os filhos de Deus têm. E diz que nós podemos ser escravos dos nossos desejos. E quando nós somos escravos da caridade, do amor, nós somos livres. Isso é muito interessante. Então, as três leituras se complementam para nós tentarmos explicar um pouco essa radicalidade evangélica. A primeira coisa é que nós temos que entender que o pecado, depois que entrou no mundo, deixou muita gente avarenta. Se você pegar a sociedade hoje, a grande maioria são idólatras. Como assim, padre? Adoram o dinheiro, o poder, os bens. Se sacrificam pelos bens. Quantos plantões que eu não dei sem dormir para ganhar o dinheirinho do plantão, né? Eu detestava plantão, mas eu dava plantão de pediatria lá em São Paulo para complementar. Eu ficava deitado e vinha, ai Senhor. Deitava, de novo, né? Tudo para ganhar o dinheirinho. Hoje tem que ter um esforço enorme para fazer uma vigília, né? Tem que juntar uns 10 leigos, botar na parede, para passar a noite em claro. Mas a gente se sacrifica pelo dinheiro facilmente, trabalha pensa o tempo inteiro. Isso é idolatria. Ah, padre, como assim? Só não é idolatria se você pensa mais em Deus e se você faz mais coisas para Deus. Agora você analisa quantos idólatras nós temos, né? Mesmo quem trabalha para Deus. Oferece o trabalho para Deus. Oferece o seu ganho para manter a família e a caridade. Quantos são assim? Poucos, né? Que acorda de manhã e coloca como prioridade as coisas de Deus. A oração, a adoração, o terço, depois as outras coisas. Quantos são assim? A gente tem muito mais idólatra do que a gente imagina. Mas é verdade. A sociedade hedonista, materialista, cada vez mais. E aonde que entra a religiosidade para esse povo? Entra um Deus que é para ajudar as coisas a dar certo. Ir para Goiânia não ter acidente, o filho passar no vestibular, ninguém ficar doente. A grande maioria das pessoas tem a religião como uma muleta para complementar a sua fraqueza. Isso não é a verdadeira religião. Não é o encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus é isso aqui, ó. Ah não, padre, então quer dizer... Quando eu falava dessas coisas com meu pai, eu tinha raiva. E meu pai falava assim, então eu vou cruzar os braços agora, né? Fazer nada. Não é isso. Claro que não é isso. Então vamos lá. Vamos fazer um pouco
de análise de quais são os chamados vocacionais que nós temos hoje. Se nós temos pessoas avarentas, que só pensam em dinheiro, em poder, com o pecado, claro que Deus ia chamar algumas pessoas, para viver a radicalidade da pobreza. Quem são esses? Os religiosos. Quem são os religiosos? São aqueles que participam de uma congregação religiosa. Tem as irmãzinhas de Madre Teresa de Calcutá, da caridade. Os passionistas são religiosos, os redentoristas são religiosos. Não, os redentoristas, né? Padre Robson, religioso. Como assim? O colégio marista são religiosos, a escola cara, os agostinianos. Que mais? As escolas mais caras de Goiânia sempre foram os... Qual que é a outra escola cara lá? Como assim, padre? Bem, o Externato São José. O Externato São José também é religioso. Então vamos analisar isso. A pessoa do religioso são aqueles chamados para fazer um voto de pobreza, castidade e obediência. Todos os religiosos têm obrigação de fazer esse voto. O que quer dizer o voto de pobreza? É que ele não pode ter nada no nome dele. Nada. Não pode. Ok? Tem que ficar submetido ao superior, obediência. E o voto de castidade, que é um voto público. O meu, eu faço uma promessa de celibato com o bispo ali. O religioso faz um voto público. Qual é a ideia do religioso? Qual é a função dele na nossa sociedade? Eu sei que muita coisa se corrompeu. Venhamos e convenhamos. Mas também não vamos jogar o menino junto com a banheira. Como é que é? A água suja da banheira, o menino junto com a água suja, não, né? Vamos tirar a água suja e deixar o menino. Por que eu estou falando isso? Porque hoje tem milhares de religiosos no mundo inteiro dando a vida na pobreza, na providência. As irmãzinhas de Madre Teresa de Calcutá, muitos que estão na África cuidando lá, né? De várias congregações que estão lá, que foram mortos. As irmãzinhas de Calcutá que foram mortas na Síria, desses conflitos. Então, porque tem muitos que se corrompem, não quer dizer que todos se corrompem. Concordam? Qual é a função do religioso? Ele tem que usar hábito. Eu sei que tem muitos religiosos hoje que não usam, não é o ideal. Viver da providência mesmo. E a obediência. Por quê? Porque os religiosos guardam isso. Eles têm uma função escatológica. O que é isso, padre? Escatológico quer dizer que escatológico vem de final dos tempos. O religioso, ele vive tudo isso para dizer para nós assim: você aí, pai de família, mãe de família, padre diocesano, vocês têm que tomar cuidado, porque essa vida passa. E nós estamos vivendo os votos para te mostrar que o céu está aqui. E essa vida passa rápido. Cuidado, viu, padre diocesano? Viu, pai de família? Viu, mãe de família? Eu estou aqui te mostrando que é possível viver com o voto na providência, com o voto público. E isso confunde. Madre Teresa de Calcutá escreveu um diário sobre as várias experiências de providência que ela viveu. Eu já contei um aqui várias vezes, né? Que faltou comida na sexta-feira e as irmãs foram atrás dela para ligar para os benfeitores, e ela disse: não, vamos todos para a capela. Irmã, mas nós temos vários benfeitores, eles vão nos ajudar. Irmãs, para a capela. Rezaram uma vigília. No sábado as escolas de Calcutá fecharam, ninguém sabe por quê,
e mandaram a merenda toda da escola para o final de semana. Sobrou comida no final de semana, mas a semana toda. Isso é uma das milhares Eu contei já aqui também. Eu não sei se eu posso falar de onde é o padre. Um padre de uma diocese de Goiás, do estado de Goiás, foi para uma experiência numa comunidade em São Paulo, que é onde vem os missionários agora em julho, Aliança de Misericórdia. Esse padre estava com um pouco de conflito com o bispo não, vai ficar uns dias lá. Eles moram na favela, e era um padre que não tinha muita confiança na providência. E ele foi fazer uma experiência de pastoral de rua, e pediram para não levar dinheiro, e ele parece que levou dinheiro escondido. Chegou lá na rua, uns meninos pediram para o padre: compra suspiro para mim. E aí ele foi para comprar, e o pessoal: você sabe que não podia trazer dinheiro? Não. E ele ficou, não é a palavra que eu posso usar, com muita raiva, né? Tem que ficar filtrando. Ficou com muita raiva, ficou meio emburrado. Desceram lá naquele Anhangabaú ali em São Paulo, fizeram umas caminhas para eles deitarem. De repente, chega um pessoal lá, não sei se esses que ajudam. Vocês querem suspiro? Entregou um monte de... Quando entregou esse suspiro, esse padre entrou em prantos de choro. Chorava igual menino. Aí foi quando ele se converteu. Aí ele se rendeu à comunidade, né? Porque ele viu a providência agir. Eu fiz experiência nessa comunidade lá. E foram experiências incríveis, assim, que eu passei. Foi só 2 meses. Porque filho de papaizinho ficar ali na favela não vai muito tempo, né? Tá brincando. Mas foi uma experiência incrível. Fiquei 5 dias na rua sem dinheiro. Nunca passei fome. Todo mundo ajudava também. Recebia comida de evangélico, de espírita, de todo mundo, né? Mas nunca passei fome. Nunca ninguém me negou nada. Incrível. Então a providência é que a gente não... O problema do rico é que ele tem a tendência de achar que é ele que é o cara. E não é. Cansei de ver gente que fala: se não fosse eu na minha família, eu que sustento a minha família. Passa um tempo, tem uma doença, está de fralda, os outros tomando conta, a família está do mesmo jeito, né? Grande coisa é. Então ali, quem vive da providência sabe que na verdade tudo vem de Deus, porque está na cara, né? Como que Deus vê tudo. Então o religioso tem essa função. A outra vocação são vocês, os leigos. Mas leigos não quer dizer que não sabe nada. Leigo, hoje, vocês são muito mais bombardeados do que eu. Vocês são bombardeados no hospital, lá na loja. Esse Deus seu que deixa esse povo sofrer, né? Esse Deus seu não faz nada. Vocês têm que saber falar. Ou os evangélicos, né? Vocês são idólatras. O leigo, hoje, precisa muito de formação. Muito de doutrina, saber dialogar, porque qual que é a função do leigo? Ir no mundo, evangelizar e trazer o povo do mundo para a igreja. Como é que você vai trazer se você não sabe nada? Se você não sabe convencer uma pessoa lá, que é anticristã, a ser cristã. Que jeito? Se você não sabe nem argumentar. Mas principalmente, hoje, o leigo que mais traz pessoas do mundo para cá são os leigos caridosos. Quando eles veem um cristão de verdade, que ajuda financeiramente, que vai lá, ajuda no hospital, vai lá na casa da pessoa que está doente, ajuda a limpar. Isso sim toca as pessoas, né? A caridade. Isso é o maior exemplo que faz a pessoa pensar: não, essa pessoa é diferente. Eu quero ir onde ela esteja. Eu quero viver essa fé. Então a função do leigo é estar no meio do mundo, evangelizando com a vida e trazer o povo do mundo para a igreja. Certo? O padre tem a função de sair do meio do povo,
receber o sacramento para servir o povo nos sacramentos. Então eu sou eleito no meio do povo para servir o povo com os sacramentos. Então a função principal do padre são os sacramentos. Repito, a função principal do padre são os sacramentos. Batismo, confissão, unção dos enfermos, a missa, né? Claro que o batismo, hoje eu tive que ir na UPA, fazer um batismo de uma criança com risco de vida. Se não tivesse padre, vocês poderiam fazer? Sim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois, se a criança sobreviver, traz para complementar os ritos, e colocar no livro que batizou. Mas, confissão, só o padre, nem o diácono não pode. Unção dos enfermos, só o padre. A Santa Missa, só o padre. O matrimônio, o diácono já pode, o batismo, né? Então o padre, o essencial. Por isso que na paróquia, os leigos têm que assumir as outras coisas, quase tudo. O padre não pode... Eu sei que tem padres centralizadores, né? Os super padres. Eu sou padre. Eu sei tudo de engenharia, de economia, de pamonha, do tempero, da limpeza. Fala comigo, né? Tem esses, eu sei que tem. Você não falou comigo antes de pôr essa pimenta, né? Quem pôs essa panela nesse lugar? Quem tirou essa cortina daqui? Tem, mas não deveria ser assim. O padre tem que se fixar nos sacramentos de direção espiritual. Claro que se ele tiver um cara muito inteligente nas outras coisas, pode dar o palpite, né? Mas não deve se desgastar demais nas outras áreas. Ou padres cantores, graças a Deus eu não tenho como virar padre cantor, né? Não tem esse dom. Jornalistas, ou como o padre João Neto diz, tem padres que transformam a sala de confissão em consultórios médicos. Falei, pô, João Neto, você acha que ele está falando de mim? Mas eu não tenho como prioridade, graças a Deus é muito mais atendimento, não é tão prioridade. Claro que está muito ligado, né? Eu pego uma pessoa com depressão, faço ela confessar, rezo, mando o Espírito Santo e uma receitinha para ajudar. Uma vez falaram para o bispo, reclamaram lá, gente grande, o seu padre, a pessoa vai confessar, sai com receita e tudo? Aí o bispo, ué, e qual que é o problema, né? Qual é o problema? Mas o fato é que, graças a Deus, os atendimentos são muitos, isso é a função do padre, atender, celebrar missa, confissão e tudo mais. O resto, os leigos têm que assumir cada vez mais. Então essa é a função do padre. Então basicamente, essas três funções são o núcleo da sociedade, da igreja. Os religiosos, os leigos, os sacerdotes. O diácono permanente, ele sai do leigo e ajuda o padre. Aliás, o diácono é mais ligado ao bispo, porque o diaconato é ligado diretamente ao bispo, mas ele ajuda aqui na igreja, mas ele é no meio do povo, tem família, né? Os outros são diáconos transitórios. Agora vamos lá. Como é o religioso? Eu disse que tem voto de pobreza. Eles têm que viver a pobreza radical. E nós, o padre também, eu não faço voto de pobreza. Eu posso, eu falei que quem faz voto de pobreza não pode ter nada no nome dele, né? Eu posso. O bispo não pode interferir nos meus negócios que eu tinha de antes. Eu tenho negócios ainda. Agora, é claro que o padre diocesano, ele tem que ter uma vida sóbria. Não ia pegar bem eu de Land Rover? Ou ia? Mais ou menos. Se os fiéis quiserem me dar, eu aceito. A minha pobreza é outra, é aceitar os presentes.
né? Ou, sei lá, o que mais? Tem uma piscina. Não vou falar demais, que eles acabam me comprometendo, né? Mas o padre, no mínimo, tem que ter uma vida mais sóbria. Vamos dizer assim, sobriedade. Mesmo não tendo voto de pobreza, tem que ter uma vida sóbria, até porque o padre precisa estar full time, o tempo inteiro, dedicado aos sacramentos. Por que padre não casa? Porque a qualquer hora tem que ser chamado para uma unção dos enfermos, né? Para a confissão. Por isso que ele tem que estar sempre disponível. E se ele está muito abastado de coisas, se eu tenho fazenda no Mato Grosso, fazenda aqui, fazenda lá em Goiás, ou eu tenho que mandar o diácono olhar as fazendas, né, diácono? Compra um jatinho para ele ir, ou é melhor não ter, porque eu não posso deixar de dedicar o povo para dedicar as coisas. Quando eu falei para o bispo que eu tinha negócios, a única coisa que ele me disse quando ele chegou o novo bispo, se esses negócios não te atrapalham no serviço à paróquia, né? Tudo bem. E os leigos? Como viver a radicalidade? Também todo mundo tem que ser pobre? Não, né? O leigo tem família, filhos, tem que ter uma certa garantia para educar os filhos, para sustentar a família. Então, em que nível é essa radicalidade? Isso é importante, porque tem pessoas que confundem muito isso. A radicalidade do leigo é interior, na liberdade interior. Você tem que ser desapegado, você tem que ser caridoso, fazer caridade, não tem? Então vamos lá. Quais são as duas coisas que o leigo tem que viver para viver a radicalidade do Evangelho? Número 1, reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo. Com isso, ter uma vida de oração profunda. Porque se você reconhece que tudo vem de Deus, você tem que ser uma pessoa de oração. Segundo, lutar para viver o máximo a caridade. Pronto. Eu acho que são as duas coisas que mais garante, são mais seguras para o leigo. Por quê? Porque a gente não pode ir pelas aparências. Vou dar um exemplo. Não vou falar quem é, mas tem uma pessoa em Goiânia, uma senhora, muito rica, uma das mais ricas de Goiânia. Ela vive, eu acho que se eu vou falando, ela vive para ajudar a igreja. Inclusive a SD, ela fez a reforma todinha agora. A casa de recuperação de drogados, ela que mantém. Toda hora que precisa de alguma coisa, ela está lá. Agora, o carrão que ela anda, a vida que ela tem, perto do que ela tem é quase nada. Mas ela dedica a vida para ajudar a igreja. Essa pessoa é santa. Santa. Tudo que vão pensar, vamos chamar fulana de tal. Ela chega, o que está precisando, coloca os seus bens à disposição da igreja, dos pobres, da casa de drogados, né? Uma casa de recuperação lá, que é mantido quase por ela. Então a aparência não manda muito. O que manda é se você faz caridade, ajuda a igreja e os pobres ou não. Se você reza ou não. Se você tem prioridade da oração ou não. E se você tem prioridade de ajudar ou não. Isso sim é garantia. O resto não. Eu estou falando isso porque tem gente que fala assim: padre, comprei uma Hilux. E agora? Eu estou pecando? Aí eu começo a rir, né? Falando, o que Hilux vai acrescentar na sua vida de... Pode ficar tranquila na sua Hilux, não é isso que vai mudar. A felicidade não vem na Hilux. Você precisa de Hilux? Preciso. Então anda de Hilux. Aí. Agora, seja uma pessoa caridosa. Ajuda. O que não pode existir é hipocrisia. Ah, isso me dói. Eu já vi isso demais. Fulano, vamos ajudar ali a construir uma casa, uma pessoa que está debaixo da lona?
Quanto que é? Ih, eu estou apertado, a vida está difícil, eu vou dar um pouquinho de tijolo, passa um pouquinho, troca de fazenda. Dá vontade de pegar e cortar a cabeça antes de morrer, antes de, né? Isso mata de raiva Deus. Eu estou apertado, vai lá e compra uma bolsa de 10 mil reais. Isso se chama Você pode até não ajudar, porque tem gente que você não precisa dar dinheiro. Tem uns que é mala mesmo. Você fala, olha, eu até tenho dinheiro para te ajudar, mas não vou te ajudar por causa disso e disso. Mas hipocrisia não. Não. Um leigo que reza muito e que faz muita caridade é muito bem visto por Deus. Não importa a aparência. Tem pessoas milionárias, por exemplo, o dono da Azul. Outro dia eu vi uma reportagem que ele mora em Nova York e tem que vir toda semana em São Paulo. Não é que ele vem de avião, tem que ter o jatinho. Só que mesmo tendo jatinho, ele sofre muito, tem que ficar sem dormir, vir, volta para Nova York. Não é tão simples assim. Agora, o fato dele ter jatinho ou não me interessa. O que eu vou perguntar? Você está rezando todos os dias o quê? Você está rezando o texto? Difícil, eu sei que é quase impossível, né? Você reza o texto, você tenta ir na missa o máximo de vezes, no domingo, né? Você para o jatinho no Panamá, se for a hora da missa, aterrissa lá no Panamá para ir na missa. Como é que é a sua vida de caridade? Você está priorizando a caridade? Se ele passou nas duas, tranquilo. É uma pessoa que reza, reconhece que tudo vem de Deus e faz caridade. Isso é o parâmetro, eu acho que é o parâmetro mais seguro para os leigos. Não se iludam com as aparências. Não se iludam com as aparências. Tem pessoas que às vezes, o avarento, ele não gasta nem com bicicleta. Não é verdade? Ele larga de comer bem para juntar dinheiro. Então às vezes ele tem uma vida, uma casa ruim, mas é um avarento. Entendeu mais ou menos as 3 formas de vocação? Gastei muito tempo, né? E eu quero terminar dizendo que se você ainda jovem não decidiu qual é a sua vocação, peça para Deus. Porque quanto mais você renuncia a essas coisas exteriores, mais livre você é. Mais livre. Termino com o que eu terminei hoje. A minha última fala com uma carmelita que rezava por mim lá em Cotia, São Paulo, com 80 anos de idade, 62 anos de clausura. A última fala, depois ela faleceu. A última fala, ela chama Irmã Antônia Maria de Jesus. A última fala com ela, eu disse, irmã, mais 60 anos presa. E ela na grade, né, começou a rir, gargalhar. Da gargalhada, ria. Ela não parava de rir, né? Quando ela foi parando de rir, ela olhou para mim e disse, meu filho, eu aqui dentro sou totalmente livre. É mais provável que você esteja preso.